Meu caro Elivaldo Barbosa, vamos falar de MDB, Partido dos Trabalhadores. Depois da cisão em nível nacional, depois que Michel Temer foi acusado pelo Partido dos Trabalhadores de articular o impeachment da presidente Dilma Rousseff, os dois partidos não se misturam em nível nacional. Mas nos estados a coisa é diferente. A situação é diferente. É aquela história, Joel, se no atacado eles se separam, mas no varejo a história não é bem essa. Pelo menos em 11 estados, segundo o levantamento feito, anunciado, revelado pelo presidente do MDB no Piauí, o deputado federal Marcelo Castro, que informou que mesmo já tendo recebido convites de outras legendas, como o PR, por exemplo, Valdemar da Costa Neto convidou Marcelo Castro para se filiar ao PR, ele não vê motivo algum para deixar a sigla, em razão da sua aproximação e da sua defesa de aliança no Piauí com o Partido dos Trabalhadores. Esse assunto, olha, Elivaldo Barbosa, MDB versus PT ou MDB com o PT, foi assunto de reunião em Brasília. Délio Rocha traz informações para nós a respeito da preocupação das duas siglas em relação a este assunto. Délio Rocha, boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde, Joelso, boa tarde, Elivaldo Barbosa, e boa tarde a todos. Joelso, o presidente Michel Temer e o presidente nacional do MDB, o senador Romero Jucá, estão aí tentando fazer com que o partido tenha uma candidatura própria em nível nacional e também nos estados. Isso, pelo menos, é a orientação da sigla, né, para que nos estados o MDB tenha candidato próprio. Mas caso isso não seja possível, a orientação é pelo menos que não faça aliança com o Partido dos Trabalhadores. Aqui em Brasília mesmo, Joel, eu tive a oportunidade de acompanhar uma reunião de Romero Jucá com prefeitos do MDB do Piauí, e na oportunidade ele foi muito claro dizendo que MDB e PT são como água e óleo, não se misturam. Mas, como o Elivaldo aí reforçou mais uma vez, não é isso que vem acontecendo nos estados. Agora, no plano nacional, Joelson, existe a possibilidade, e isso foi discutido ontem nessa reunião do Palácio do Jaburu, do MDB ter um candidato próprio para a presidência da República. Dois nomes são cogitados para serem candidatos do partido. O do próprio presidente Michel Temer, que embora tenha dito que não vai ser candidato, mas ele alimenta sim esse sonho, está esperando que o país entre nos eixos, que a economia cresça, que essa intervenção federal no Rio de Janeiro dê resultados para que ele possa se lançar candidato à presidência. E ele, ao contrário dos outros, ele tem mais tempo para decidir isso, ele pode fazer até julho. O outro nome no MDB seria o do ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, que hoje está no PSD, mas ele deve deixar o Ministério da Fazenda em abril e se filiando ao MDB. E a ideia dele é ser candidato à presidência da República pelo partido. Agora existe, Joelson, sim, e essa discussão de candidatura própria, ela surgiu porque o MDB percebeu que os partidos de centro não têm um candidato forte. O PSDB de Alckmin tem ali um candidato, o próprio Alckmin, patinando entre 6 e 8 pontos, enquanto o DEM de Rodrigo Maia tem também o próprio Rodrigo Maia ali com 1 ponto percentual nas pesquisas de intenção de voto. Então, se faltam nomes nesses partidos, então o PMDB não quer se aliar, né, ser um coadjuvante de uma candidatura que não está despontando. Se for assim, é melhor, pensam eles, né, que tenha um candidato próprio. Joelson. Agora, Délio, embora essa seja a leitura, né, a preferência por uma candidatura própria, já que as candidaturas estão patinando, coisa e tal, o próprio ministro Henrique Meirelles admitiu a possibilidade de filiar-se ao MDB para pleitear uma vaga de vice na chapa de Geraldo Alckmin e aproximar-se, por exemplo, dos tucanos. Essa possibilidade não está descartada, né? Joelson, em política nunca está descartado nada, mas a preferência do Henrique Meirelles é ele ser cabeça de chapa. Até porque a candidatura de Alckmin não está empolgando muita gente, ele continua sem decolar, como até disse antes, ele aparece com 6 e 8% nas pesquisas de intenção de voto. A esperança do PSDB é que a candidatura de Alckmin chegue aos 2 dígitos até abril, mas vai ser muito difícil ele conseguir isso.
isso, quer dizer, não está empolgando. Existe também outra possibilidade, Joelson, de uma aliança entre o DEM e o MDB, com Rodrigo Maia sendo o cabeça de chapa e o MDB indicando o vice. E existe também uma possibilidade de Alckmin ser o candidato do PSDB, com o DEM indicando o vice, que poderia ser Rodrigo Maia como vice ou o atual ministro da Educação, Mendonça Filho. Então são várias possibilidades, né, de aliança nos partidos de centro, mas hoje a preferência do MDB, pelo menos é o que deixou claro ontem o presidente da sigla, Romero Jucá, é de ter uma candidatura própria, Joelson. Tá certo. Olha, independente de qualquer coisa, se o MDB sai em chapa, cabeçando chapa ou associado a um dos partidos aí que são de centro-direita, ainda assim dificulta a situação do MDB no Piauí. Obrigado, Délio Rocha. Muito obrigado pelas informações direto de Brasília.